João 14 fala assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Já disse um bom dia aí para quem está do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver. Você vai notar hoje alguns rostinhos cansados, fatigados. É que ontem, no piquenique do Dia dos Pais, nós nos aventuramos a nos tornarmos jogadores de futebol, jogadores de basquete, né? Esquecemos da idade, esquecemos dos limites dos nossos corpos, pensando que já tínhamos um corpo transformado. Só que não aconteceu ainda. Aí hoje está todo mundo meio mancando, meio torto. Mas valeu a pena, não valeu? Glória a Deus, foi muito bom. Muito bom esse tempo de comunhão ontem. Aleluia. Nós estamos na nossa série Eternity Matters. Essa é a 4ª semana já dessa série. Você está aprendendo bastante com essa série? Amém? Tem falado ao seu coração? Aberta a sua mente também? A minha tem. Gente, eu estou ficando cada vez mais apaixonado por Jesus e pelo céu, viu? Eu fico a semana toda estudando, às vezes me tranco lá no meu escritório, acho que foi quarta-feira, eu fiquei 8, 10 horas basicamente estudando. E como Deus tem falado comigo, e como tem reacendido essa chama e esse desejo de ir para o céu, passar tempo com Ele, estar com Ele, né? Na semana passada, nós falamos sobre a realidade do inferno. Quem não estava aqui, eu quero recomendar você ir no YouTube, depois assistir aquela pregação, porque ela vai trazer novamente uma lembrança que o inferno também é real. Que assim como como o céu é eterno, o inferno também é eterno. Mas hoje eu quero falar com você sobre a realidade do céu. Eu disse na semana passada que a Freedom, como eu sou o pastor da Freedom, eu represento a Freedom, então a Freedom é pré-tribulacionista. O que é isso, pastor? Nós cremos que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Eu falei na semana passada que a tribulação será um período de 7 anos, 3 anos e meio com relativa paz, 3 anos e meio finais, os 3 anos e meio finais será o tempo chamado de a grande tribulação, onde Deus derramará a sua ira, sobre essa terra. E nessa tribulação vai se manifestar o anticristo. E ele vai governar a terra durante esses 7 anos. Ele vai criar um governo mundial. Ele vai unir os reinos da terra. Ele vai se colocar como Deus e vai requerer adoração de todos que estão na terra. Você ouve muito falar sobre a marca da besta, que será colocada sobre a mão direita e sobre a testa, e se ela é literal ou não. Mas uma coisa é real: o anticristo vai requerer dos habitantes da terra durante este tempo que adorem a ele como Deus. Ele vai se colocar no lugar de Deus. Por quê? Lembra do pecado original de Satanás? Ele queria ser igual a Deus, colocar o seu trono acima do de Deus. Então, o negócio dele sempre foi que ele fosse adorado. Ele tentou isso com o próprio Jesus. O próprio Jesus, Mateus capítulo 4, quando é levado ao deserto, a última tentação é o quê? Te darei todos os reinos dessa terra se você se prostrar e me adorar. Então, Jesus combateu o diabo com a palavra. Nós cremos, e logicamente isso não é uma classe de teologia, eu não posso me aprofundar muito em todos os tópicos, mas nós cremos que essa será a última semana que foi profetizada por Daniel, a 70ª semana, das 70 semanas, 69 já se cumpriram, essa será a última semana, que será esse período da tribulação, onde Deus tem 2 grandes propósitos: tratar com o povo de Israel, trazê-los a um arrependimento, salvar o remanescente de Israel, e ele vai derramar a sua ira sobre toda a humanidade. Todos que estiverem na terra durante este tempo serão, de uma forma ou outra,
sentirão melhor a ira de Deus. Então a grande tribulação, e aqui é um texto, é uma parte que nós devemos prestar muita atenção, ela não é produzida por Satanás. Mesmo que Satanás será usado pelo próprio Deus para perseguir os santos que estiverem aqui na terra, ela não é produzida por Satanás, ela não é produzida por um homem. Eu acho interessante que na semana passada eu preguei sobre o inferno e recebi várias perguntas, várias mensagens de pessoas com curiosidades e com dúvidas e com opiniões. Isso é muito legal, tem gerado uma conversa bem legal, de nós pensarmos nas coisas do alto, nas coisas de cima. E uma das coisas que me perguntaram, pastor, o senhor estava falando ali dos selos sendo quebrados, das taças sendo derramadas, da punição e da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E quando o senhor começou a descrever, eu comecei a pensar, será que não era uma bomba atômica que estava sendo soltada no mundo? Será que não era um país lutando contra outro com bombas nucleares? E aí faltou ar, o sol se escureceu, né, e nós vemos um terço dos animais marinhos sendo destruídos. E eu falei para ele, olha, até cabe bem a descrição, porém nós entendemos que na tribulação não é reino contra reino. Sim, vai ter a luta de Satanás contra aqueles que são santos, que ficarem na tribulação, que se converterem na tribulação. Porém, nós não cremos que será uma guerra nuclear, porque os reinos, na verdade, estarão unidos. E nós temos uma clara descrição bíblica de que a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo, sobre a humanidade. Desde que Adão pecou, Deus já seria justo de derramar essa ira. É isso que nós precisamos entender. Do primeiro pecado de Adão e Eva, Deus já era justo, pela sua justiça, já tinha sido justificado em derramar a sua ira. Mas Deus vem prolongando a sua ira durante esses milhares de anos e vai reservar a totalidade dela para esse período tribulacional. Esta é, na verdade, a razão principal pela qual eu não creio que a igreja passará pela tribulação. Por quê? Deus salvou a sua igreja, preparou uma noiva amada para ele, declarou o seu amor pela noiva, morreu pela noiva e agora vai colocar a noiva debaixo da sua ira. Não faz sentido. Se Satanás fosse quem estivesse produzindo a tribulação, eu diria, a igreja passa pela tribulação. Se fosse um ataque de Satanás contra a igreja deveria passar. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não falou que nós não teríamos mais problemas. Ele falou, o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe desse século, ele tem poder sobre esse século. Porém, a tribulação é a ira do próprio Deus sendo derramada sobre a terra. Então eu não creio que Deus colocaria a igreja numa situação de receber a sua ira. E nós temos vários textos, eu citei a semana passada também, que nos falam que Deus nos livraria da ira futura, exatamente dessa ira, do dia do Senhor. Eu não vou ler hoje, só vou citá-los, Romanos 5:9, eu li 1 Tessalonicenses 5:9 também, 1 Tessalonicenses 1:10, que fala que ele vai nos livrar da ira vindoura. E essas palavras livrar, nestes versículos, não é proteger no lugar. Fala que ele vai nos tirar com mão forte. É como se ele estivesse nos tirando do meio da tribulação. Quando você vai no grego, porque realmente, quem crê no pós-tribulacionismo, crê que a igreja será protegida durante a tribulação. Mas os santos que são listados durante a grande tribulação, a Bíblia fala que Satanás vai receber poder de vencê-los. Então, mesmo se a igreja estivesse na tribulação, ela não seria protegida, porque os santos vão ser vencidos por Satanás. Debaixo do trono, você vai ver em Apocalipse, tem santos vestidos com vestes brancas. E aí João pergunta, quem são esses? E aí ele fala, esses são os santos que morreram na tribulação. Então, os verbos que nós vemos aqui no grego, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Romanos, é o verbo de tirar, de livramento, mas de tirar do meio da tribulação ou da ira que estaria por vir. Eu falei também que um dos versículos para mim que é chave é que tem uma força, ou tem uma pessoa que detém a manifestação do anticristo. Só tem duas possibilidades para essa força. Quando fala no versículo 6, está falando de uma forma neutra.
Então, uma força neutra. No versículo 7 fala numa forma pessoal masculina, como se fosse uma pessoa masculina que está detendo a manifestação do anticristo. Só tem duas possibilidades, o Espírito Santo e a igreja. Se for o Espírito Santo, ele teria que ser retirado da terra para que o anticristo se manifestasse. Eu não creio que isso acontecerá. Mas mesmo se fosse o Espírito Santo, eu creio que se ele fosse retirado, ele levaria a igreja junto. Ele não pode permitir que a igreja fique sozinha sem o seu auxílio, porque ele já habita dentro de nós. E se for a igreja, que é aquele que detém o anticristo, então a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, porém antes da grande tribulação. Agora, eu li João 14, porque esse é o texto-chave para mim. E eu quero ensinar você a entender esse texto. João 14, para mim, é o texto-chave do pré-tribulacionismo, junto com Mateus 25 também. Eu não vou tocar em Mateus 25 hoje, mas eu quero explicar João 14. Jesus falou assim, olha, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Vocês não devem andar angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então o que Jesus está falando? Não se preocupem, eu tenho um plano perfeito. Eu tenho algo preparado, algo está por vir, algo no futuro vai chegar, e você não precisa ficar angustiado. Irmão, só essa frase para mim já me mostra que a igreja não passa pela tribulação. Porque se nós tivéssemos certeza que passaríamos a grande tribulação, é impossível nós não ficarmos angustiados. É impossível. Você saber, se você ler Apocalipse e ver tudo que Deus vai derramar sobre a terra, Jesus estaria pedindo aos discípulos algo impossível para eles. Não fiquem angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Aí ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus está falando assim, eu vou subir ao Pai, e o Pai na casa dele tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Você sabia que existe um lugar preparado para você no céu? Existe um lugar preparado para você no céu. Agora, nós vemos muitos pregadores falar, existem mansões celestiais preparadas. Irmãos, a Bíblia não fala que são mansões. Mas se fosse um quartinho com uma caminha apenas, já estou feliz de estar no céu. A gente fica imaginando muita coisa que a Bíblia não fala. Existem moradas na casa do Pai. Se nós não precisamos descansar, se nós não vamos precisar, eu vou falar depois do comer e do beber, mas se nosso corpo transformado não precisa comer, não precisa beber, então não precisa de uma cozinha. Se não precisa descansar porque não fica cansado, não precisa de cama. Então um lugar não precisa ser muito grande não, viu? Você está querendo ostentar no céu, não precisa disso. Tá bom? Vamos mais simples. Tem um lugar no céu preparado para nós. Esse lugar aqui é residência, morada, residência. Tem pessoas que acham que tem um lugar perto de Deus. Não é isso. O texto morada aqui é residência, um lugar físico. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês um lugarzinho lá. Isso já é para nós celebrarmos e dar glória a Deus, porque tem um lugar no céu preparado para nós. Aleluia! Eu vou preparar um lugar, e falou assim, quando eu preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para vocês estarem comigo. Agora, aqui é o melhor de tudo, não é a morada. É que ele falou assim, onde eu estou, não é onde eu estiver, não é onde eu estive, mas onde eu estou, vocês vão estar comigo. Irmão, se Jesus for para cá, nós vamos juntos. Se Jesus for para lá, nós vamos juntos. Ei, onde ele estiver, nós vamos estar junto com eles. Com ele, essa é a melhor notícia de todas. Ele foi preparar um lugar para que nós estejamos juntos dele. E este lugar, eu creio que é a Nova Jerusalém. Agora, por que eu falei que esse texto aqui é bem contundente no pré-tribulacionismo? Quando eu falo pré-tribulacionismo, é ser arrebatado antes da tribulação, ok? Pós, depois da tribulação, mid e no meio, né? Faz bastante sentido. Por quê? O pós-tribulacionismo, ele crê que a igreja será arrebatada também, porém encontrará com ele nas nuvens e logo já voltará para o reino milenar. Então, este lugar que Jesus foi preparar para o pró-tribulacionismo, a igreja nunca visita, a não ser depois do milênio no novos céus e nova terra. Nós cremos que Jesus foi preparar este lugar para nós passarmos
principalmente este período da tribulação. Então, quando Cristo vier nos ares, igual 1 Tessalonicenses 4 fala, ele primeiro virá nas nuvens. Para nós não cremos que essa é a segunda volta de Cristo. Esse é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento separado da segunda volta gloriosa. Por isso que as pessoas leem Mateus 24 e dizem, mas aqui fala que todo olho verá, todo mundo vai ver a volta gloriosa. Sim, exatamente. Mesmo que Jesus, Mateus 24, está falando para judeus, contexto judaico, mas ele está falando que quando ele vier, realmente, ele vai vir de uma forma que todo olho vai ver ele. Porém, o arrebatamento, melhor, é um evento separado, quando ele vier nas nuvens levar a sua igreja. Então, 1 Tessalonicenses 4 fala isso. E eu não quero passar por cima disso também tão rapidamente. Irmãos, esse será o melhor, maior, mais glorioso evento de toda a igreja. Por que nós temos parado de nos apaixonar ou de pensarmos no arrebatamento? A gente fica tão preocupado com essa vida, a gente esquece que tudo isso vai ficar para trás. Eu não levo carro, não levo casa, eu não levo nada. Nada, nada, nada. Eu não levo dinheiro que está no banco, nem dinheiro que está guardado embaixo do colchão. É que tem uns antigos aí que guardam embaixo do colchão ainda, né? A inflação está só comendo seu dinheiro. Um dia eu vou dar curso aqui de investimento de dinheiro. Eu acho que vai ser melhor investir financeiro. Nosso maior e mais esperado evento é essa volta de Cristo. De nós vermos novamente, ou melhor, vemos pela primeira vez fisicamente, né, o nosso mestre. Irmãos, esse evento vai ser glorioso. É aquilo que nós mais esperamos. Eu já falei aqui algumas pregações passadas, mas eu quero que você fixe isso na sua mente. Jesus voltando nos ares, e nós ouviremos a trombeta. A trombeta vai soar. Você já viu aqueles vídeos de algumas trombetas que soam em Israel? A trombeta vai soar. E nós ouviremos, e nós vamos ouvir a voz do arcanjo. A Bíblia não fala o que o arcanjo vai dizer, mas eu imagino, aqui na minha conjectura, que ele vai falar, aí vem o noivo. E a igreja vai ouvir o arcanjo dizendo, o noivo está voltando, o noivo está voltando, e a noiva será arrebatada. Irmãos, e quando nós formos arrebatados, automaticamente, a Bíblia fala, num piscar de olhos, o nosso corpo será transformado. Irmão, imagina você subindo, encontrando com Jesus. Será o maior, mais glorioso, mais majestoso evento de toda a história da humanidade. Aleluia! E o que Jesus vai fazer? Ele vai recolher a igreja. E vai levar a igreja para este lugar que ele foi preparar. Ele vai levar a igreja para este lugar de João 14, no qual ele foi preparar. E este lugar, eu creio, que é a Nova Jerusalém. Chamado Paraíso. Chamado também o Monte Sião. Nós vemos vários títulos, né? Mas ela é conhecida mais como a Nova Jerusalém. Ele foi preparar este lugar para nós na casa do Pai. Então vamos lá. A Nova Jerusalém é onde o Pai mora. É onde Deus habita. Eu vou falar um pouquinho sobre depois sobre Apocalipse 4, a revelação do trono de Deus. João está descrevendo algo que está dentro da Nova Jerusalém, o trono de Deus. E é crido que quando Jesus vir nos buscar e nos arrebatar, nós tivemos um encontro com ele nos ares, nós iremos então para a Nova Jerusalém, e nesse intermédio nós vamos ter o julgamento dos santos. Mas pastor, eu sou salvo e eu vou passar por um julgamento? Sim. Nós passaremos pelo julgamento dos santos. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso. Depois você vai ler em casa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 10, fala sobre isso. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia fala que todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo as nossas palavras. Nós vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. Toda palavra. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que você está proferindo. Cuidado com o que você pensa. Porque nós seremos julgados por tudo isso. Por que nós seremos julgados, pastor? Para que Deus
nos galardoe, para que Deus nos recompense. Será o julgamento de recompensa dos santos. Será o prêmio, a posição, as patentes, vamos dizer assim, e as nossas funções no milênio. E também, depois eu vou explicar, que alguns teólogos creem que isso vai perdurar também no Novos Céus e Nova Terra. Agora eu quero que você abra comigo aí Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Lucas 19, Jesus conta uma parábola das 10 minas. Eu quero que você leia comigo. A partir do 12. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira do que não depositou e colhe do que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso e retiro do meu o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros? Jesus aqui faz diferença de servos. Lembre, ele chamou 10 servos. É uma parábola de Jesus, mas toda parábola contém uma verdade, contém um princípio. Jesus chamou 10 servos nessa parábola. Ela é bem semelhante à parábola dos talentos, que nós vemos nos outros evangelhos também. E a cada servo ele deu uma quantidade de dinheiro. E ele falou: agora vocês vão negociar e multiplicar. E o primeiro servo que recebeu 10 multiplicou, dobrou, multiplicou para 20. O segundo que recebeu 5 multiplicou para 10. E aquele que recebeu 1 não fez nada, guardou o seu talento, escondeu. Quando o Senhor voltou, ele foi requerer das suas mãos o que eles tinham feito com as minas, ou com o dinheiro, ou com o talento que foi colocado nas suas mãos. Esse é o julgamento dos santos. O julgamento dos santos é quando o mestre voltar e perguntar para a gente: o que você fez com tudo que eu depositei na sua vida? Com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Com o dinheiro que eu te dei? Ah, pastor, mas o dinheiro foi eu que conquistei. Será? Como você investiu no reino com o dinheiro que eu coloquei nas suas mãos? Como você investiu no reino com os talentos que eu te dei? Com a capacidade física que eu te dei? Com a capacidade intelectual que eu te dei? Como você fez multiplicar? E eu creio que uma das perguntas vai ser: quantas almas você ganhou para mim? Essa é a pergunta principal, talvez. Não pensemos nós que Deus não vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele tem depositado em nós. Agora, eu acho bem interessante que Ele não requis a mesma coisa de todos os seus servos. Para um ele sabia: você é capaz de administrar 10, você é capaz de administrar 5 e você é capaz de administrar 1. Ele não foi intolerante com o de 1. Ele nunca quis que o de 1 multiplicasse para 10. Ele queria que ele multiplicasse para 2. Às vezes nós estamos na obra de Deus e nós pensamos: mas Deus capacitou o Lucas para tocar guitarra daquele jeito. Eu nunca conseguiria. Eu não conseguiria fazer o que ele faz. Ali é um talento, ele estuda, mas foi o que Deus colocou para o Lucas, uma das coisas que Deus colocou. Naquele retiro nós vimos que Deus colocou muito mais, não é? Sim ou não? Vou usar o Lucas como exemplo aqui. Porque se ele ficasse só na guitarra, ele não estaria fazendo o que Deus depositou na vida dele, não estaria multiplicando. Porque Deus depositou muito mais do que apenas tocar guitarra.
Deus depositou muito mais. Então ele vai ter que dar conta de tudo que Deus depositou na vida dele. E assim somos eu e você. Nós olhamos às vezes, mas aquele prega, aquele canta, aquele tem uma facilidade de falar, facilidade de fazer amizade. Mas irmão, o que Deus depositou na tua vida? A Bíblia fala, Romanos 14, que uns foram chamados para a administração, uns foram chamados para governar, outros foram chamados para distribuir os seus bens, para serem... mas é uma palavra, contribuidores, né? Eles vão ser generosos. O que Deus tem depositado na sua mão? Porque esse julgamento nós podemos entender através dessa parábola, que vai decidir aquilo que nós vamos fazer no reino. Essa parábola fala assim, você multiplicou, eu vou te dar autoridade sobre 10 cidades. Você multiplicou, eu vou te dar autoridade sobre 5 cidades. Você não fez nada. Vamos ver o que acontece com aquele que não fez nada. Versículo 24. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus não deixou ele com um, porque não era dele, era do Senhor. Nós pensamos que é nosso, nunca foi nosso, nunca será nosso, é do Senhor. Então esse julgamento que nós vamos passar, é Ele requerendo de nós, o que nós fizemos com o nosso tempo aqui. Como nós investimos em nossos filhos, no nosso casamento, como nós investimos nos nossos irmãos, nos nossos amigos. Pastor, mas eu não tenho muita oportunidade da igreja. Irmãos, você não precisa da igreja para multiplicar talentos e dons. Nosso tempo aqui é muito limitado. Uma vez eu falei com alguém e ele queria expressar os seus talentos em cima de um púlpito. Eu falei, começa primeiro fora dos púlpitos. Não é que você não tenha, mas se você está dependendo de um púlpito para expressar o seu talento ou para multiplicar o seu talento, você está fazendo com a motivação e intenção errada. Comece a fazer fora. Você vai fazer muito mais efeito fora deste púlpito. Por quê? Deus colocou na sua mão. Quanto tempo nós passamos na igreja por semana, irmãos? Bom, no máximo o quê? 6 horas, talvez? Né? Então, imagina, você tem o resto da semana inteira para começar a multiplicar seu talento. Então, não depende da igreja. Quando nós lemos isso, nós começamos a pensar, eu tenho que fazer na igreja, eu tenho que trabalhar na igreja. Faz parte, é parte, mas não é a totalidade. Você pode ser um instrumento de Deus onde Deus te colocou, onde Deus te depositou. E eu creio que esse julgamento aqui vai determinar a nossa posição no reino. Porque uma pergunta aqui lógica, vamos lá, pela lógica. Se todos reinarão, sobre quem nós reinaremos? Já pensou sobre isso? Se todos serão reis, ou príncipes, ou o que seja, sobre quem nós reinaremos? Pastor, aqueles que entrarem na grande tribulação. Também. Mas, irmãos, nem todos podem fazer a mesma função. Eu estava lendo esses dias e uma grande parte dos teólogos creem que nós vamos ter funções diferentes e até proximidade diferente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que estarão reinando pertinho dele, do ladinho dele. E eu creio que eles são os apóstolos. A Bíblia fala que eles se sentarão sobre 12 tronos para reinar, para julgar os anjos. Eles têm uma posição, porque Deus escolheu eles para isso. Não é que nós não vamos ter acesso a Jesus. É que nós vamos ter funções que não nos deixam totalmente perto dele todos os dias. Nós estamos pensando, irmãos, que no reino vai ser todo mundo sentado ao redor de Jesus o dia todo. Não. A nossa forma de adorar a Deus será servindo a Deus. Pastor, vai ter culto? Nós vamos falar sobre isso. Vai ter louvor, vai ter adoração, vamos falar. Mas a maioria do tempo, a nossa forma de adorar a Deus vai ser servindo a Ele no reino. Nós vamos servi-lo. Por isso que eu falei algumas semanas atrás, se eu não multiplicar aquilo que Ele me deu, se eu não estou fazendo pelo Senhor, e às vezes o que Ele te deu, vou ser bem claro aqui, às vezes o que Ele te deu, eu não quero que você tome isso como, dizendo, o pastor falou, eu só vou fazer isso. Não é. Mas às vezes, o que Ele colocou na sua vida é ser uma boa mãe e um bom pai. Eu não creio que Deus vai colocar somente isso, mas talvez para essa estação vai ser. Agora,
nós como igreja, nós somos muito extremistas, gente. Muito extremistas. Por quê? Por um bom tempo na igreja brasileira, ou na igreja mundial, não do reino, mas a igreja universal, não dá também, né? Por um bom tempo na igreja global, nós focamos muito em missões. Tem que ir para fora, tem que ir lá, vamos lá, tem que mandar missionário. Não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que pregar nas ruas. E o quê? Esquecemos do lar, esquecemos da casa, esquecemos dos filhos, do casamento. Pregávamos lá fora, mas o casamento estava sendo destruído. Pregávamos, ganhávamos almas lá fora, mas os filhos estavam se perdendo. De um tempo para cá, a pregação mudou. Agora é o quê? Volte para sua casa, vai para dentro da sua casa, cuide da sua família. O problema é que nós somos extremistas, nós não conseguimos fazer os dois. Ou nós fazemos um, ou nós fazemos outros. Ou nós vamos fazer missões, ou nós só ficamos dentro de casa. Irmãos, os dois estão errados. Os dois são extremos. Deus não é extremo. Deus é equilibrado. Tudo é equilíbrio. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor enquanto cuidamos da nossa casa. Não é errado. Eles estavam certos. A igreja por muito tempo pregou que o pastor, que o obreiro, que o missionário tinha que ganhar os de fora. Nunca pregou que ele tinha que primeiro cuidar dos de dentro. A igreja errou neste ponto. O problema é que nós não podemos errar para o outro lado também. Falar agora, só fique dentro de casa, só cuide da sua família. Não, não, não. Jesus deu uma ordem para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então nós temos que ser equilibrados. Nós temos que fazer lá fora e cuidar aqui dentro. Temos que cuidar dos nossos, mas também multiplicar lá fora. Nós precisamos ser equilibrados. Porque qualquer um dos dois extremos vai dar problema para a gente. Porque se eu chegar no céu e Jesus falar assim, você pregou lá para os de fora, ganhou um monte de gente. Cara, você foi para a África, você foi para o Brasil, você foi para qualquer lugar, mas os seus filhos aí você não cuidou, estão perdidos. Dá conta dos teus filhos para mim. E por outro lado, cara, você ficou só dentro de casa, cuidou dos seus filhos, da tua esposa, mas tinha 1 milhão de almas que eu queria que você ganhasse para mim e você não ganhou. Então nós temos que entender as estações de Deus. Eu creio que Deus trabalha por estações. Como assim, pastor? Tem momentos que Deus te manda cuidar da tua casa, o principal, o foco é a casa. E tem momentos que Ele vai te enviar para fora. Mas nós temos que entender e discernir os tempos e estações de Deus, para que nós multipliquemos as minas e os talentos para o Senhor. Agora, olha essa frase que eu achei interessante, eu ouvi alguém falar. Onde nós passaremos a eternidade, preste atenção na palavra, onde nós passaremos a eternidade é determinado pelo que fazemos com a cruz e com a graça. Mas como nós passaremos a eternidade é determinado de como nós vivemos nessa terra e multiplicamos aquilo que Deus depositou em nós. Porque isso aqui não está tirando salvação de ninguém. Quem chegar nesse julgamento vai ser salvo. Estamos todos juntos? Amém? Quem chegar aqui já é salvo. O problema é como você vai viver no reino. Eu creio que nós vamos ter, eu estava falando com o pastor Rafael Conrado esses dias que ele esteve aqui, nós falamos sobre isso. E ele crê que vai ter até níveis de acesso a Cristo. Nem todos vão ter o mesmo acesso. Pastor, mas nós somos todos filhos, sim, mas no reino, eu estou falando de reino. Nós temos que separar salvação de reino. Todos foram salvos. Não vai ter inveja. Então, você está assim, mas se o meu irmão for mais que eu, não vai ter inveja no céu, irmão. Não se preocupa, não. Não vai ter tristeza no céu. Todos vão entender, olha só que lindo isso. Todos entenderão o porquê da sua função, da sua patente, do seu lugar. Ninguém vai ter inveja. Ninguém vai querer o lugar do outro. Cara, não tem como nós chegarmos no céu e falar assim, eu quero o lugar de Pedro e de João, viu? Eu não andei sobre as águas, nem morri crucificado de cabeça para baixo. Eu não abri mão de tudo para servir Jesus ainda. Tipo assim, Deus tem um propósito para eles. Mas a diferença vai ser o nosso sentimento. Se fosse aqui na terra, nós ficaríamos irados, ficaríamos desgostosos, ficaríamos chateados, ficaríamos com inveja, porque o meu irmão... Não, irmãos, todo mundo vai entender. Nós vamos só ser gratos por estar salvo. Nós vamos ter uma gratidão, Senhor, obrigado por estar aqui. Isso não quer dizer que você não vai experimentar a glória de Deus. Eu vou explicar sobre isso. Então, estamos entendidos sobre esse julgamento? Eu sei que nós estamos ensinando, irmãos. Então, qual foi essa cidade? Foi a Nova Jerusalém que ele foi preparar para nós, né? E eu acho interessante que essa cidade, ela era esperada até pelos antigos do Antigo Testamento, até pelos pais da fé, pelos patriarcas. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10, diz assim. Abra comigo aí, Hebreus capítulo 11, 8 a 10.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber por onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade de que tem fundamentos, da qual Deus é o quê? O arquiteto e construtor. Abraão já esperava essa cidade. Irmãos, agora, essa frase aqui é linda demais. Eu já trabalhei com arquitetos, os melhores arquitetos aqui de DC, de residencial, né, lógico, eu já trabalhei. Os caras são... Tem pessoas 3 anos na fila esperando para eles fazer o plano, a planta da sua casa. 3 anos de espera. Eles são maravilhosos, bem conceituados. Mas aqui nesse versículo está dizendo que quem arquitetou a cidade foi Deus. Mas não só... Agora, essa cidade veio da mente de Deus, irmãos. Por isso que a nossa mente humana não consegue compreender. Ela veio da mente do arquiteto supremo, da mente de Deus. Olha para a criação aí. Bem que a criação hoje, ela está deturpada por causa do pecado. Mas cada vez que eu vou para minha casa, na subidinha da minha casa, tem árvores dos 2 lados, e quando está florido, fica lindo. E eu subo ali, literalmente adorando a Deus. É tão lindo aquela entrada, eu acho lindo demais. Se a beleza deste mundo, que foi deturpada pelo pecado, ainda é belo, imagina uma cidade arquitetada da mente de Deus, sem influência do pecado. Agora, não é só arquiteto, porque o arquiteto faz a planta. A Bíblia fala que ele construiu. Ele é arquiteto e construtor da cidade. Irmãos, Deus não usou anjos. Deus construiu. Eu imagino com o poder da sua palavra, como ele fez no princípio, né? Ele construiu a cidade, essa nova Jerusalém, que vai ser a morada dos santos, vai ser a morada da noiva. É onde a noiva vai morar. Ela foi arquitetada e construída pelo próprio Deus. Arquitetada e construída pelo próprio Deus. Essa nova Jerusalém foi preparada para nós, segundo João capítulo 14. E ela é a habitação de Deus, é onde Deus mora. Ela não é como uma cidade terrena. Essa cidade, ela tem a glória manifesta de Deus todos os dias, todas as horas. Bem que ela não tem dia nem hora, mas para nós entendermos, a glória manifesta na sua plenitude. Irmãos, nós choramos, oramos, pedimos, nos consagramos para que Deus manifeste um pouquinho da sua glória no nosso meio. E quando ele vem, você sabe, é maravilhoso. Você não consegue explicar o sentimento, você não consegue explicar aquilo que você está vendo. Você começa a pular, outros começam a chorar. É um pouquinho da glória, da Shekinah Glory. É um pouquinho da glória de Deus. Agora eu quero que você imagine, essa cidade, ela vai ter a plenitude da glória de Deus todo o tempo. E por isso que eu falei, não tem como você ficar ressentido na cidade, porque onde você pisar tem glória. Eu vou na praça, tem glória. Eu vou ali, tem glória. Eu vou lá, tem glória. É glória por todos os lados. A glória de Deus permeia toda a cidade. Sem limites, sem restrição. Toda a cidade é permeada pelo esplendor da glória de Deus. Eu vou explicar depois sobre o tipo de ouro que é usado. Vai fazer sentido já já. É muito bom. E é a cidade onde Cristo e o Cordeiro habitam. Então, Apocalipse capítulo 4, João tem uma visão do trono. João fala que ele foi levado a uma sala do trono, e ele viu no trono um resplendor com várias cores, né? E tinha anjos, e tinham seres, e no capítulo 5 ele fala que tinha um cordeiro no meio do trono. Esse trono é a sala do trono que está na cidade de Deus, que está no terceiro céu, aquele que Paulo visitou em 2 Coríntios 12. Paulo falou, eu fui levado ao terceiro céu, e eu ouvi palavras lá que eu não posso nem repetir. Irmãos, por que Paulo dava a sua vida? Ele falou assim, para mim é muito melhor partir e estar com Cristo. Mas por causa de vocês eu decido. Paulo já tinha tasted, né? Ele já tinha provado um pouquinho do céu. Ele foi a este lugar da glória, do trono de Deus. Essa cidade contém o trono de Deus. Deus reina dessa cidade. Hoje, atualmente, Deus reina dessa cidade, conhecida como o terceiro céu, a Nova Jerusalém. Essa cidade é descrita como sendo um cubo.
Quero que você imagine aí um cubo. Adriel, pega o meu celular, por favor. Me esqueci de mandar uma coisa para ele. Se eu mandar alguma coisa para ti, tu consegue colocar no computador? Rapidão? O pessoal da internet me dá um break aí. Aqui, ó. Eles vão abrir lá, vou mandar pro AirDrop aqui, irmãos. Só um minutinho. Essa cidade ela é descrita como um cubo. Ela tem 1.380, mas nós vamos arredondar para 1.400 milhas de largura, comprimento e altura. Então imagina um cubo bem grande. 1.400 milhas de comprimento, de largura e de altura. Ok? A Bíblia descreve isso como 12.000 estádios. Abriu aí? Ih, tem tanto Freedom Mac aqui, eu acho que é isso aqui, né? Main Mac. Chegou aí? Se chegar, depois quando eu falar, vocês colocam na tela. Estima-se que caberiam 500 bilhões a 5 trilhões de pessoas nessa cidade. Como assim, pastor? Irmãos, ontem eu fui me aventurar no ChatGPT. Coloquei todas as medidas da cidade. 1.400 milhas para cá e tal. E fiz assim, ó, faz apartamentos de 5 mil pés quadrados, 10 pés de altura, e quero ver quantas pessoas caberiam. O ChatGPT deu uma louca, falou 1 quatrilhão de não sei quantas pessoas. Aí eu falei, então deixa 50% do espaço para florestas, praças, para lugares de lazer, infraestrutura. Aí ela baixou para 1 trilhão de pessoas. Calculando. Agora, eu vi pregadores falar que são 500 bilhões de pessoas caberiam nessa cidade. Os Estados Unidos tem 2.800 milhas de um lado para o outro, do leste ao oeste. 2.800 milhas. A Nova Jerusalém teria 1.400, portanto, metade. Então imagina o mapa dos Estados Unidos, começando aqui de Delaware, Maryland, Delaware, indo até a metade dos Estados Unidos, a mesma distância para cima e a mesma distância de altura. Essa é uma cidade, a Nova Jerusalém, a capital do céu. Essa cidade caberia, por que caberiam 500 bilhões de pessoas? Porque os Estados Unidos é um nível só. Essa cidade tem 1.400 milhas de altura. Você poderia colocar 1.400 ou mais níveis. Coloca essa foto para mim aqui, eu quero só explicar para o povo o que eu estou falando. Aqui. Só para nós entendermos, para nós chegarmos no espaço sideral, no espaço, são 62 milhas, tá bom? Chama Kármán Line. Essa linha aqui, ó, daqui para cá é considerado você estar no espaço. 62 milhas, você já estaria no espaço. Agora, a cidade, a Nova Jerusalém, são 1.400 milhas. A nave, a station, né? Estação espacial, ela está a 250 milhas, mais ou menos. A cidade, a Nova Jerusalém, são 1.400 milhas para cima. Irmãos, eu quero que você entenda. É literalmente tocando a terra e tocando o céu. Tocando o espaço. Você está conseguindo entender a dimensão disso? 1.400 milhas, 500 bilhões de pessoas cabiam no mínimo nessa cidade. Caberiam no mínimo 1.400 Estados Unidos dentro dessa cidade. Isso é só para nós entendermos a dimensão dela. Eu quero descrever um pouquinho ela para você. A Bíblia fala que essa cidade já está preparada para nós. Jesus foi preparar. Ela está preparada para nós. E ela vai, quando acabar o milênio, que for feito novos céus e nova terra, ela vai descer do terceiro céu. João viu isso. E ela vai vir para a nova terra. Ela vai ser a capital da nova terra. A capital onde Deus irá reinar todo o universo. Mas eu quero descrever um pouquinho para você dessa cidade. O céu para você. Porque nós temos a mente que o céu é um paraíso, então é uma floresta. Sabe aqueles desenhos de Adão e Eva lá na floresta, com um monte de árvore e animais? Nós temos uma mentalidade, nós imaginamos que o céu é isso, né? É todo mundo sentado assim embaixo da sombra da árvore, todo mundo com uma harpinha, cantando, né? O céu é uma cidade, gente. Uma cidade. Deus preparou essa... Não é a totalidade do céu, eu creio que essa é a capital. Porque nós não vamos ter... Olha, essa é a cidade que só os salvos poderão habitar. Mas isso não quer dizer que nós não temos a capacidade de visitar o universo inteiro.
Lembra que eu falei que Jesus podia trasladar, ele podia aparecer do nada? Nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Eu creio que nós vamos explorar um novo universo de Deus. E essa cidade será apenas o centro, a base da noiva. Eu quero descrevê-la para você. Apocalipse capítulo 21, por favor. Nós vamos descrever o céu. Gente, quando eu comecei a ver isso, eu fiquei apaixonado ainda mais pelo céu. Apocalipse capítulo 21. E vi novo céu e nova terra. Ele está descrevendo aqui a nova Jerusalém já descendo depois do milênio, ok? No milênio ela ainda está no céu. Cristo, detalhe, durante o milênio, Cristo vai reinar na Jerusalém física que nós temos hoje. Bem que eu creio que ela será restaurada. Mas vai ser na Jerusalém física hoje. Ele vai reinar 1000 anos aqui nessa terra. Por quê? Para cumprir todas as promessas que ele fez para os pais, para Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ele vai cumprir todas as promessas, reinando fisicamente aqui. Essa é a Jerusalém atual, a Jerusalém milenar. Mas a nova Jerusalém descerá quando for feito novos céus e nova terra. Então vamos lá. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, a Bíblia fala que Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra por água, por dilúvio. Mas João, ou melhor, Pedro, capítulo 3 de Pedro, ele fala que Deus vai destruir a terra por fogo. Então, quando Deus acabar com o seu plano, cumprir todas as profecias, reinar nessa terra, ele vai destruir a terra e os céus, vai destruir com o fogo e fazer tudo novo. Tudo novo, sem influência nenhuma do pecado. E fala assim, o mar já não existe. Por que o mar não existe? Porque o mar representa tempestade, o mar representa problema, o mar representa, para o judeu, no contexto judaico principalmente, representava muita luta, representava algo que lutava contra você. Então, João vendo isso, ele falou, o mar não existe. Eu não sei se o mar não existe ou se não haverão ondas no mar, o que se tornaria um lago. Mas não importa, vai ter um rio nessa cidade. Vai ter um rio nessa cidade. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ele aqui, João, ele vê a cidade preparada como uma noiva. Por quê? Porque ela é a residência da noiva. A noiva vive na cidade, então João vê a cidade descendo como uma noiva preparada. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Não terá mais barreiras entre nós e Deus. Deus estará literalmente conosco nessa cidade. Deus estará conosco nessa cidade. Olha isso. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, nessa cidade não vai ter choro, nessa cidade não vai ter morte, nessa cidade não vai ter luto. Irmãos, todas as coisas passaram, nós estaremos com Ele eternamente. Amém. Aí no versículo 9, pula para o versículo 9 para mim, por favor. Então, veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias de últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele está mostrando aqui o quê? A esposa, ok? E o que ele vai mostrar? A cidade. Por quê? A noiva está na cidade. Não seria noiva se não tivesse noiva. Deus não ia casar com a cidade. Jesus não ia casar com a cidade. Então isso indica que a noiva já estava na cidade antes do último flagelo. Vamos lá. E me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha. Me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Vamos parar aqui. Ela tem a glória de Deus. A glória de Deus não precisará mais ser manifestada. Ela tem a glória de Deus. Ela contém a glória de Deus. Ela é permeada pela glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina.
tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Vou parar por aqui. Primeiro, ela vem enfeitada para o seu noivo. Apocalipse 21, 2. É a residência de Deus. Ela tem a glória de Deus. Todas as pedras e todo o metal que é descrito aqui, ele é como um vidro, ele é semelhante ao vidro. Ele é transparente, reluzente, resplandecente. Por quê? Eu creio que todos os elementos da cidade vão dar lugar ao resplandecer da glória de Deus. Até o ouro, João fala assim, o ouro era tão puro que parecia vidro. Você já viu algum ouro se tornar como vidro? Se você refinar o ouro da terra, o máximo possível, ele se torna transparente igual ao vidro? Então, não é o ouro, nós pensamos em ouro como o ouro aqui da terra. Irmãos, os elementos dessa cidade não se comparam com aquilo que existe nessa terra. O ouro será tão puro, que ele vai ser como o vidro, resplandecente. Olha só o que fala. Continua aqui. No 12. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das tribos dos filhos de Israel. Por que cada portão tinha o nome das tribos de Israel? Porque promessa de Deus para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando nós entrarmos por aqueles portões da cidade, porque nós vamos ver que os portões não se fecham, então nós podemos entrar e sair. Quando nós entrarmos pelos portões da cidade, todas as vezes que nós entrarmos, nós vamos lembrar promessa de Deus para Abraão, promessa de Deus para Isaac, promessa de Deus para Israel, para Jacó. Aqui está o nome dos filhos. Eu falei lá no retiro dos homens que o maior pérola, o maior tesouro, o maior legado que José deixou para os seus filhos é que os nomes dos filhos de José estarão nos portões da cidade celestial. Você vai chegar lá, vai estar lá, Manassés. Vai estar escrito. Foi o maior legado que ele deixou. Eles se tornaram patriarcas. Vamos lá. 3 portões se achavam no leste, 3 portões no norte, 3 no sul, 3 no oeste. Então, cada lado do cubo, tirando em cima e embaixo, logicamente, terão 3 portões para entrada e saída do povo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, olha só. E sobre estes estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Os fundamentos dessa cidade vai ter o nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E eles vão ser enfeitados com pedras também. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e as suas muralhas. E a sua muralha, melhor. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com uma vara e tinha 12.000 estádios. 12.000 estádios são 1.380 milhas. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha e tinha 144 côvados, 65 metros. 65 metros só a largura da muralha. Para que precisa muralha? Por que precisa de muralha nos céus? Irmãos, isso é Deus dizendo assim, vocês estão comigo, ninguém toca em vocês mais. É um simbolismo, não precisa para proteção, precisa para indicar, agora vocês são meus, ninguém arranca mais vocês de mim. Ei, Jesus. Ei, Jesus, rabaixo. Ei, Jesus. Ninguém mais toca em vocês. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, olha só, semelhante a vidro límpido. Jaspe é como se fosse um diamante. Tudo na cidade vai magnificar, se pudéssemos dizer assim, vai resplandecer a glória de Deus que está no centro da cidade. Tudo na cidade vai ser permeado pela glória de Deus. Nada vai se tornar barreira. Onde você estiver, vai ter glória. Onde você estiver, vai ter presença. Irmãos, aleluia! Glória a Deus! Os alicerces da muralha da cidade estavam enfeitados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro, ele vai citar aqui as pedras, tá bom? Eu vou pular isso aqui um pouquinho. Agora, isso aqui para mim é maravilhoso. 21. Coloca o 21, por favor. Os 12 portões são 12 pérolas. A cada um desses portões,
E cada um destes portões é feito de uma só pérola. Os portões são uma só pérola. Você sabe que a pérola só nasce ou só é criada quando primeiro existe um ferimento? Vamos trazer isso. Primeiro ele precisou ser ferido para dar entrada para a gente na cidade celestial. Isso tudo é simbólico. Uma só pérola, cada portão. Nós vamos entrar por esses portões. Aí fala assim, a praça da cidade é ouro puro como vidro transparente. Nós estamos pensando que lá vai ser brega de ouro amarelo. Não é não, gente. Estou brincando, irmãos. Para, tem gente que... Alguém me pergunta, por que a sua aliança não é de ouro amarelo? Eu falei, porque eu não sou brega. Mas eu estou brincando, irmão. É brincadeira, viu? Não vai sair chateado comigo. A praça era de ouro puro, semelhante ao vidro. Ele fala assim, transparente. Você já viu o ouro transparente? Como que João soube que isso era ouro, isso era transparente? Quando nós chegar no céu, nós perguntamos para eles. Eu não vi, fala assim, não vi santuário na cidade. Porque o quê? O santuário é quem? E o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. Não vai ter igreja na cidade. Não vai ter um lugar que nós vamos reunir na cidade, não. Porque o próprio Deus será o lugar de reunião. O Todo-Poderoso, o Cordeiro é o lugar, é a pessoa onde nós nos encontramos. Não precisa de um lugar físico. Aleluia! Não vai ter igreja lá, irmãos. Tem gente brigando por placa de igreja. No céu não vai ter não. No céu vai ter um cordeiro assentado sobre um trono. Vai ter uma glória! Aleluia! Glória a Deus! A cidade não precisa de sol, nem de lua para dar a sua claridade, pois a glória de Deus a ilumina. Por isso que tudo é transparente, irmão. Porque a glória de Deus ilumina todo o canto da cidade. Todo o canto da cidade, tudo é transparente, as pedras são transparentes, o ouro é transparente, tudo é iluminado pela glória de Deus, não precisa sol, não precisa lua, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém. Aleluia! Essa é a cidade que está preparada para nós, essa é a cidade que nos foi preparada, as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Lhe darão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada impuro, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Cuidado, cuidado, não entra mentiroso lá. Não entra, é interessante, né? João podia escrever aqui, não vai entrar homicida. Em outros textos ele escreve, mas não vai entrar... Não, mas ele falou, não vai entrar mentiroso. Porque o pai da mentira você sabe quem é. Não entra filho dele lá na cidade. Não entra filho dele na cidade. Ei, Jesus. Então o anjo me mostrou aqui, olha só. Vamos lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono e do Cordeiro. Preste atenção nisso. O rio sai do trono, mas não só do trono, sai do Cordeiro. O Cordeiro é quem produz a água da vida. Jesus. Abra comigo aí, Apocalipse não. Salmo 46. Eu não passei para vocês, né, gente? Sorry. Salmo 46, estou me lembrando agora. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Esse rio está no meio da cidade, mas ele começa do trono do Cordeiro. É o rio da água da vida. Jesus. Brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Estou só lendo para você, não precisa nem pregar, é só ler. No meio da praça da cidade, vai ter uma praça. Por que tem praça? Porque no céu a comunhão não acaba. Muitas coisas vão acabar no céu. No céu não vai precisar mais de pregação.
Não vai ter ninguém lá ensinando Bíblia para você. Mas a comunhão, a mesa, o lugar de recreação, o lugar de nós estarmos juntos nunca acaba. No céu nós vamos ter praça. Vai ter lugar de encontro. Irmãos, valorize o encontro. Nós começamos a valorizar. Eu tenho que valorizar só isso aqui, só o vertical, né? Eu falo vertical quando é... E isso é maravilhoso, é o principal. Mas eu tenho que também valorizar isso aqui, ó, o horizontal, os irmãos. O que nós vivemos ontem naquele parque lá, eu creio que vai acontecer no céu. Só que lá a gente não cansa quando joga futebol, nem fica quebrado, não fica doente. Irmãos, mostraram umas fotos para mim da sola do pé dos meninos. Literalmente caiu a sola do pé. Foram jogar descalço no asfalto. Misericórdia. Misericórdia. No corpo transformado, irmãos, não vai ter isso não, viu? Em nome de Jesus. Mas vai ter esses momentos de nós... Você lembra, Marina? Lá na Freedom Church, quando o pastor descreveu a cidade, não chega nem perto do que a gente está vivendo hoje. Você lembra que estava Apocalipse 21, 22? Fala, nós não conseguimos imaginar o que era. Irmãos, eu imagino nós tendo essas conversas no céu. Nós chegando lá e falando, meu Deus, eu imaginava que ia ser lindo, mas como imaginar algo que a gente não tem capacidade de imaginar? Como? Isso aqui é o que João, na sua mente ilimitada, humana, conseguiu descrever, mas não chega nem perto do que é. Ei, Jesus, há uma praça, no meio da praça, o rio passa, e de um lado e do outro do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Preste atenção, este rio, ele vai até na praça da cidade. E dos lados, eu não creio que é uma árvore, porque fala que é de ambos os lados e na praça, existem as árvores da vida, ou a árvore da vida. Só que ela não é uma árvore comum, ela não dá o fruto só numa estação, ela dá o fruto todos os meses, todos os dias, esse fruto está ali. Pastor, por que tem água? Por que tem fruto? Nós vamos ter necessidade? Não, é para prazer mesmo, irmão. No céu nós vamos beber água por prazer, água da vida. No céu nós vamos comer do fruto da vida por prazer. Não é necessidade, é por prazer. Esse versículo aqui, o próximo versículo é muito debatido. Por quê? Ou melhor, o complemento desse versículo fala assim, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Curar quem, pastor? Essa palavra cura, ela vem de plenitude de saúde. Então, em outras palavras, as folhas das árvores vai trazer ainda mais saúde, mais vida para quem comer delas. Agora, existem alguns teólogos que creem que mesmo no novo céus e nova terra, vai ter um grupo de pessoas que passou pela tribulação, passou pelo milênio, mas não receberam corpos glorificados. Você sabia disso? Existem muitos teólogos que creem que durante o milênio, né, o pessoal que veio da grande tribulação, entrou o milênio, só que eles não recebem corpo glorificado porque, na verdade, eles não creram em Cristo antes do milênio. Então, eles não recebem corpos glorificados. Então, eles dependem do fruto da árvore da vida e dependem das folhas para se manterem vivos eternamente. Eu não creio nisso. Eu creio que isso aqui é simbologia dizendo assim, nós vamos comer por prazer, beber por prazer, tudo vai ser comestível, tudo vai ser bom, tudo vai trazer saúde, não vai ter mal nenhum naquela cidade. Irmãos, até as folhas vão ser boas. Ei, Jesus. Vai ter churrasco? Vamos ver. Vamos pedir, né? É que João não conseguiu descrever. João não escreveu aqui, mas a gente vai crendo em nome de Jesus. Daniel vai estar lá, vai ter churrasco. Olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos andarão, contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. O que o homem mais busca hoje. O que Moisés implorou o Senhor para que ele pudesse ter. Ver a face dele. Naquela cidade nós contemplaremos a face dele todos os dias. Moisés pediu, Senhor, mostra-me a tua face, Moisés. Se você ver minha face, você vai morrer, mas vou te colocar aqui atrás dessa rocha. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas, a minha glória.
Moisés já se conteve, irmãos, isso fez o rosto dele brilhar, só vendo as costas. Agora imagina todos os dias nós contemplando a face. Todos os dias contemplando a face. Ai, irmãos, para. Ai, Jesus, maravilhoso. Nós contemplaremos a face dele todos os dias. E na sua testa terão gravado o nome dele. Na tribulação, alguns vão gravar o número da besta. Na sua mão, na sua testa. Mas os santos terão o nome dele gravado para todo sempre. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, já não haverá noite, não precisarão de luz, de lamparina, nem de sol, nem de lua, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Aleluia! Fica de pé comigo, por favor. Isso é o que nos está esperando. E eu creio verdadeiramente, irmãos, que João foi muito limitado no descrever. Primeiro, porque não tem como escrever tudo o que você viu. Segundo, porque Deus, já em outras partes do Apocalipse, o próprio Deus limitou ele de escrever algumas coisas. Igual Paulo falou, eu ouvi palavras lá que eu não posso repetir para vocês. Ele foi impedido. Eu creio que essa descrição bíblica não é o suficiente para descrever a majestade, a grandeza, a beleza e a glória dessa cidade. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus habitará nela. Irmãos, o próprio Deus habitará nessa cidade. Aí fala assim que depois que o milênio passou, depois do milênio nós vamos ter o julgamento de todos os ímpios. Todos os ímpios ressuscitarão, receberão a sua punição eterna. Satanás e o inferno serão lançados no lago de fogo. E Deus vai, com fogo, destruir a terra, o universo. E vai fazer novos céus e nova terra. Só que a nova Jerusalém permanecerá. E aí João fala, eu vi, depois que o novo céu e a nova terra foram criados, eu vi ela descendo do céu, como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Nós vamos descer nessa cidade, ela será a capital dos novos céus e da nova terra. Pastor, ficaremos contidos ali? Não creio nisso. Por isso que ela tem portões. E por isso que os portões não se fecham. Nós vamos explorar o universo. Mas essa será o lugar de encontro com o Senhor. Todos nessa cidade verão a face dele.